Meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. E hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa aqui. Ela é fácil de fazer e tem essa colocação aqui do zíper. Uma bolsa sacola, né? Que tem esse fechamento. Tem as alças em couro ecológico e arrebites. 3 arrebites em cada lado da alça. O arrebite de uma cabeça só, por isso ele não aparece aqui na parte de dentro da bolsa. Eu também tenho o organizador de bolsas, que você põe todos os seus pertences aqui dentro, fecha e põe dentro da bolsa. Aqui tem os compartimentos e tem esse bolsinho. Então você põe seus pertences e põe dentro da bolsa. Você quer trocar de bolsa, é só tirar o organizador. E também eu tenho esse daqui que é para levar para manicure. Ele tem esse compartimento, tem os bolsinhos para colocar os esmaltes e o saquinho fechado. E também eu tenho alguns projetos. Tem esse daqui dessa bolsa, que é com a técnica de patchwork, que é a janela da catedral, que você dá um formato de um desenho que você quiser para a janela da catedral. Uma técnica bem legal para fazer. Também eu tenho aqui outros modelos de bolsas. E como eu falo também de bonecos, eu também tenho projetos de bonecos. É só telefonar no 5042-0145 que eu te mando em todo o Brasil. Agora vamos ao passo da bolsa. E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes a parte da frente no tecido batik e 1 vez fundo e laterais. Aqui eu vou começar a montagem da bolsa. Então aqui eu cortei o feltrinho estruturado, ele está aqui dentro onde tem essa marcação do zigue-zague. Eu fiz o meio do fundo e vou fazer também o meio aqui do fundo da frente da bolsa. Um pequeno pique, fazer o mesmo com a outra, encontrando aqui também. Um pique aqui. Aqui eu encontro pique com pique, alfineto. E aqui eu vou trazer essa ponta para cima, encontrando também com a ponta da frente. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Agora eu vou distribuir esse tecido da frente da bolsa em toda essa volta aqui que eu tenho. Agora eu vou costurar esse lado para depois eu centralizar o outro lado e costurar também. Aqui eu costurei um lado, agora eu vou fazer o mesmo com o outro lado da bolsa. Novamente eu marco meio com meio. Ponta com ponta. Do outro lado também. E vou distribuir também o tecido.
Vou costurar novamente em toda a volta. E aqui eu fechei o corpo da bolsa, agora eu vou desvirar. O corpo está pronto, agora eu vou preparar a alça, vou deixar ela aqui. A alça está pronta também, eu vou preparar o forro da bolsa. Então, para o forro da bolsa, eu já adiantei aqui uma parte do zíper, que eu vou repetir esse mesmo passo aqui com o outro lado. Aqui também eu cortei o mesmo pro forro. E aqui eu tenho diferente. Aqui eu fiz esse caimento para dentro, que ficou assim, que é o mesmo modelo do corpo de fora. Só que aqui ela tem uma emenda, que é onde eu vou encaixar essa parte aqui do zíper. Então aqui eu vou preparar essa parte do zíper. Primeiro eu vou fazer esse pedaço, que aqui no zíper eu marquei meio. E aqui no meu tecido também eu marquei meio. Aqui eu vou fazer o mesmo passo, que dá a impressão de estar errado isso daqui, ó. Aqui ficou direito com avesso. Então eu vou fazer o mesmo passo. Aqui eu coloquei essa vista do zíper e vou passar uma costura. Então aqui eu costurei e deixei um pedacinho sem costurar. Do outro lado também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar esse tecido aqui também, direito com direito. E aqui eu vou descer esse zíper, aqui essa ponta de zíper para baixo. Aqui. Vou prender com alfinete. Vou fazer o mesmo. Entendi. E aqui eu vou fazer uma costura reta, do começo ao fim. Então aqui ficou 1 centímetro sem costura. Então eu vou trazer esse zíper para trás e vou colocar direito com direito e vou fechar as duas laterais, essa e a outra do outro lado do zíper. Aqui. Cuidado para não prender o zíper. Aqui eu vou fazer o mesmo, zíper para baixo e vou prender. Aqui eu corto essa pontinha, vou cortar outra e vou desvirar. Agora eu vou fazer um pesponto aqui também. Agora eu vou fazer o outro lado do forro. Então aqui eu tenho
essa parte aqui do zíper, que ela vai ficar assim na bolsa. Então, o que eu vou fazer? Marquei meio aqui e vou costurar aqui, porque eu preciso de um direito desse lado. Então, eu vou alfinetar e aqui eu já faço uma costura só. Agora, o outro lado do forro vem desse lado aqui, do direito do avesso do zíper. Esse lado que não tem os dentinhos, eu chamo de avesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o meio, que eu já marquei, e vou colocar desse lado. Então, aqui dá uma impressão de errado. Mas está certinho quando eu viro aqui para eu vestir isso daqui na minha bolsa. Prontinho, então essa parte está pronta. Agora eu vou costurar as laterais aqui. Então esse daqui, ou se eu quiser tirar esse zíper aqui, eu posso tirar. Se não, posso deixar assim. Mas agora vamos fazer o mesmo que eu fiz com o... Vou tirar. Desmembrei, que agora eu sei que eu tenho que colocar direito com direito, então não importa se eu tirei o zíper. Então, meio. Eu vou marcar meio também aqui do corpo da bolsa, do forro da bolsa, e vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o forro. Então, sempre marcando meio, meio, meio. E vou colocar também direito com direito e vou deixar uma abertura para eu desvirar. Aqui é o meio. Novamente a parte de cima. O outro lado. E aqui eu vou distribuir esse tecido. Se eu começo a costurar aqui, quando chega aqui tá sobrando. Então por isso que eu tenho que fazer desse jeito. Colocar meio com meio, ponta com ponta e distribuir o tecido. Prontinho, agora eu vou costurar em toda a volta. Aqui eu estou fazendo o mesmo que eu fiz do outro lado do forro. E desse lado eu vou deixar uma abertura para eu poder desvirar. Então aqui está o corpo da bolsa e aqui também o forro. O forro, a gente, como eu já havia falado no começo de outros vídeos, que eu não desviro o forro. Então vou deixar ele aqui e vou colocar a alça, porque eu tenho um arrebite, que é um arrebite de uma cabeça só e não tem duas cabeças. Então por isso eu não posso deixar ele aparecer do lado do forro. Então eu tenho que pregar primeiro a alça. Então aqui eu vou marcar a altura da alça que eu quero. Vou deixar aqui nessa altura mais ou menos. E aqui eu vou furar. Eu já furei a alça da bolsa. Então aqui com a sovela eu furei e vou colocar isso daqui. Então vou entrar com este. Se você tem o arrebite de duas cabeças, pode colocar para sair do outro lado da bolsa. Mas nesse caso,
eu vou colocar de uma cabeça só. Então aqui eu já coloquei as alças, como eu mostrei. Vou mostrar aqui do outro lado. Esse não é rebite de 2 cabeças, por isso ele tem que ficar escondido. Agora eu vou colocar as alças para baixo e vou vestir a minha bolsa com o tecido do forro. Colocar as alças para dentro, aqui também, e vou encontrar costura com costura e vou fechar em toda a volta e vou desvirar. Aqui também. Aqui do outro lado a mesma coisa. E vou fechar em toda a volta. Aqui a bolsa está toda costurada, agora eu vou desvirar. Vou trazer o corpo dela para fora. Agora eu vou trazer esse tecido aqui para dentro e vou pespontar em toda a volta. Prontinho. Aqui eu pespontei a minha bolsa em toda a volta, agora eu vou passar o cursor. Então essa parte aqui do zíper vai ficar assim, então ela tem fechamento com zíper. Aqui eu vou passar o cursor. Passar novamente para poder fechar, para eu colocar o acabamento no final do zíper. Prontinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cola dentro do terminal. Depois que a cola está seca, eu ponho esse pequeno parafuso, um em cada ponteira que tem aqui. Então agora não precisa eu colocar, eu preciso encaixar só esse terminal aqui. Isso eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Dobra aqui um pouquinho a ponta do zíper e põe ele aqui dentro. Como aqui tem a colinha, ele vai aguentar aqui firme. E depois eu ponho os parafusos com a chavinha Allen. E aqui a minha bolsa vai ficar desse jeito. Aqui está pronta a bolsa. Usei também aqui a alça de couro ecológico. Se você quiser também colocar um outro formato de alça, um couro com argola e outra parte em couro também, vai ficar boa a sua alça.
Gostou da bolsa? Se você gostou, é só se inscrever aqui no curso de bolsas. O telefone é o 5042-0145 e o endereço é Avenida dos Carinás, 739, Moema, São Paulo. E para você que mora fora, em outro estado, é só fazer o pedido dos projetos que eu envio para você. Um beijo, estou te esperando.